para a professora aqui. Você falou sobre o sistema de controle, a professora ali fazer um link, sobre o sistema de controle na escola, governar a miséria, né, na escola. Você tem fabulado novos caminhos de repensar essa escola através do seu trabalho lá com seus alunos. E eu gostaria de saber como é que a escola tem recebido essas ações, né, pensando no que a professora lhe disse. Eu queria parabenizar a mesa, que despertou muitas inquietações. Quando eu fiz a pesquisa no Conselho Tutelar, no mestrado, dos documentos de uma gestão inteira de 3 anos que eu peguei, que vinha mais eram demandas da escola, notificações feitas pela escola. Então, aparecia muito notificação em relação à indisciplina e evasão, né? E aquele comunicado também que o ECA pede de 3 dias que faltou, tem que comunicar ao Conselho Tutelar, né? E, assim, logo que o Conselho recebia, ele chamava a família, a criança ou adolescente, e automaticamente, em praticamente todas as pastas, todos os arquivos, era um encaminhamento para o CAPES ou para a Unidade Básica de Saúde, pedindo uma avaliação psicológica, que o psicólogo devolvesse, e também pedindo para outras instâncias da saúde a avaliação do neuropsiquiatra e da fono, né? E aí começava aquela coisa que vinha já um prognóstico, uma indicação, um encaminhamento para a psicoterapia em função da evasão. Então, a escola não era chamada para conversar e a escola também não conversava com o conselho porque já mandava, de certa forma, mandava cartinha, mas não chamava para conversar como a Ana estava falando, né? E o CAPES aceitava a demanda, a encomenda, a unidade de saúde aceitava e começava um jogo de ameaças, né? Porque se a família não levasse para fazer a avaliação e depois não cumprisse o encaminhamento, ela começava a assinar advertências, os convites que não eram convites vinham com a palavra intimação em cima do formulário, então era desse modo, né? E depois desse tempo, eu já dando aulas de psicologia lá em Belém, estava com um grupo de estudantes numa escola e logo que eles chegaram, começaram a conversar, se apresentar, e aí uma das professoras fala que eles são conselheiros tutelares. Eles nem tinha dado tempo deles se apresentarem. A pessoa, olha, esses aqui são conselheiros tutelares, viu? Agora eles vão ficar aqui dentro da sala vigiando vocês. Aí eles levantam e dizem, não, nós não somos conselheiros tutelares, a gente é estagiários de psicologia. E ela ficou meio constrangida. Mas a gente conseguiu fazer uma assembleia na escola, né? Mas, paralelamente, o Conselho Tutelar foi lá, antes da Assembleia, e deu uma palestra sobre como a família deveria ser, né? Se a criança tinha problema na escola porque a família era inadequada, esses discursos de desqualificação da família. Enfim. Mas a gente eu gostei da mesa porque a gente, às vezes, parece que está localizando o poder e localizando a resistência, né? E aí eu queria perguntar um pouco como que vocês têm avaliado, pensado a gente também em meio a tudo isso, né? Como que a gente entra nesses espaços e até que ponto, em alguns momentos, a incidência do nosso trabalho vai na direção de exames, julgamentos e até em que momento ele também produz ressonâncias de resistência, né? Porque assim eu venho pensando que às vezes a gente localiza o poder, né? Ainda localiza, né? E o poder fica aqui ou ali, né? Na resistência ou não, né? E aí, como mobilizar, né, esses lugares que parecem que estão, né, tão enrijecidos de uma dominação e não da dinâmica? E será que não seria legal a dinâmica do poder que o Foucault fala no sentido, né, de produção também de outros lugares, né, já que o poder incita que ele produz, que lugares outros ele poderia produzir? O que vocês têm experimentado dessas possibilidades no trabalho de vocês? Obrigada.
Oi, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito emocionada de rever os meus professores queridos. Professora Lília, eu queria pedir que você falasse um pouco mais sobre essa diferença, sim, se é diferença, mas essa mudança de usar do Foucault, de utilizar o conceito de resistência e o conceito de contrapoder. Um pouco sobre essas concepções. Tem mais uma pergunta inscrita. Tem mais alguém para a gente fechar esse bloco? Então, a gente vai fechar com a Kátia, 2 pessoas, então. Vai ser mais fácil. Lá vai ela. Ela está querendo fazer pesquisa. Meu nome é Breno. Eu queria saber, vocês estão usando Foucault para repensar as práticas educacionais. Eu queria saber, bem pontual, se a própria pedagogia não seria ela própria tuteladora. Então, quer dizer, eu estou aqui para incomodar mesmo. Então, então, boa tarde. Queria também parabenizar e agradecer os colegas da mesa, né, pelas, enfim, valiosas contribuições aí para pensar esse cotidiano no trabalho na escola. Queria partilhar dois modos, eu acho, de acolher e desdobrar as encomendas, demandas que nos têm sido endereçadas a partir de um estágio que a gente vem desenvolvendo no Serviço de Psicologia Aplicada da UF desde 2006, numa escola de formação de professores em Niterói, que tem uma frequência de mais ou menos 3.000 alunos. É interessante pensar, eu acho, e isso é uma questão que eu gostaria, talvez, que vocês comentassem, não sei, para partilhar essa experiência. Eu acho que um dos ganhos, um pouco na direção que a Ana coloca, né, ainda bem que não é só isso, o ruim que acontece na escola, eu acho que um dos ganhos desse trabalho que a gente vem desenvolvendo em partilha com outros profissionais, com os professores, coordenadores, enfim, em meio de 500 mil tensões, eu me identifiquei aqui em muitos momentos com tudo que vocês relataram. Um dos grandes ganhos foi da gente conseguir instaurar um fórum de debate, de conversa, de análise, de disputa, de encrenca, uma vez por mês na escola, onde sentam coordenação de segmentos, nós da pesquisa, do estágio, a psicóloga que trabalha junto com o neurologista da UF, que testa aquelas crianças há 10 anos, compulsiva e compulsoriamente, e ex-alunos nossos da UF, que hoje estão fazendo mestrado e estão fazendo pesquisa nessa interface saúde e educação, também vêm, de alguma maneira, frequentando esse fórum. A gente ainda tem a vontade de que algumas crianças ou adolescentes possam vir integrar, mas, por enquanto, é proibido. Mas eu acho que a gente conseguiu dar um passo além, desde o ano passado, fazendo integrar esse fórum uma assistente social que trabalha com a escola, uma psicóloga do CAPSI e uma psicóloga do Programa de Saúde da Família, de modo que a gente tem conseguido acompanhar um pouco essa circularidade das crianças nos equipamentos, né? Problematizar e interrogar os equipamentos a respeito da sua corresponsabilização na produção dessas crianças que repetem, que falham, que agridem, que destroem, que brigam, enfim. E essa experiência tem sido uma experiência muito interessante, né? Porque a gente tem brigado muito, né? Brigado entre nós, né? E eu acho que um exercício interessante de construir argumentos no chão da escola de enfrentamento ao imediatismo e à produção desses casos, que são milhares todo dia. Então, oi? Filmar? Bom. Bom,
Então, assim, uma questão que eu queria partilhar essa experiência, porque eu acho que é legal a gente partilhar coisas interessantes, assim, no sentido da afirmação de um outro modo de estar na escola, né? Isso não é simples, não é fácil, tem uma série de impasses, mas eu acho que a gente vem sustentando esse campo ali. E queria, então, perguntar um pouco a vocês se vocês têm... Como é que tem sido isso com relação a essa rede? Né? Quer dizer, se a gente efetivamente só tem conseguido colocar em funcionar uma rede fria ou se a gente tem conseguido acionar umas redes quentes aí nessa história. A contrapelo disso, eu quero fazer também uma denúncia. Eu não sei como é que vocês vêm recebendo isso, eu acho que um pouco dentro dessa perspectiva da crítica que já se colocou aqui desde o primeiro dia dos debates, afinal de contas, o que temos feito nós, a partir da universidade, em relação a essas análises que a gente afirma e que a gente produz tanta crítica, né? A gente tem recebido, sempre recebeu, acho que ao longo de mais de 20 anos, pelo menos, que eu tenho acompanhado, o pedido de escolas que vem se intensificando de que a gente abra uma linha de atendimento direto das escolas, do encaminhamento das escolas, aos serviços de psicologia aplicada das universidades. Eu acho isso bastante grave, né, sério, porque é como se você garantisse uma porta de entrada de que essas crianças vão, enfim, são encaminhadas e são diretamente atendidas, sem nenhum tipo de discussão com a escola, enfim, às vezes chegam com diagnósticos já feitos, escritos no papel, por profissionais que trabalham na escola. Então, nós temos nos negado cotidianamente, em todos os pedidos, a abrir essa linha direta. Acho que essa é uma atitude que a gente devia de tomar como prioritária na nossa prática, nessas coordenações desses serviços. E, para nosso espanto, alguns meses atrás, nós recebemos a notícia da escola que, já que a UF está se negando a fazer isso, reiteradamente nesses últimos anos, que outra universidade, ali de Niterói, da rede privada, então, abriu as portas do serviço de psicologia aplicada. Eu acho isso lamentável, e a gente vem tentando, então, abordar essa universidade no sentido de colocar em discussão, pautar essa discussão entre nós, né, entre as equipes da universidade, e até agora a gente não conseguiu nada. Tá? Obrigada mais uma vez a vocês. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Rosemary, a Lilian, a Marisa e a Ana pelas falas tão suaves de um problema que eu considero muito sério, que é a questão da escola básica. E muito do que eu ia colocar, a Kátia acabou colocando, que é o que a universidade tem a ver com isso, né? Quais são os atravessamentos cotidianos que a gente sofre de tudo isso que acontece na escola básica que a gente acabou de ouvir aqui. E muito dentro disso, um dos incômodos que mais me incomoda é a questão da diversidade sexual na escola. Todo mundo acho que ficou sabendo aqui agora da não aprovação do kit contra a homofobia na escola. A gente não tem muita noção se isso foi debatido o suficiente, se isso foi exposto o suficiente, mas eu acho que a gente tem noção de que essa é uma questão que existe, que está posta. A minha pergunta é, a partir dessa divulgação e dessa não aceitação da sociedade civil, se é que eu posso colocar assim, ou do Estado como uma forma de representação dessa sociedade civil, o que a gente faz agora, já que esse kit ele foi vetado? Eu fico me questionando, será que essa questão vai continuar invisibilizada por isso? Será que essa não aprovação, o que isso diz para a gente? E quais são os atravessamentos que a escola superior, não sei se eu posso dizer assim, tem com isso? Obrigada, gente. Fui anotando aqui, enfim, a gente vai conversando. A questão do engano, né, quando o psicólogo foi colocado lá na sala de aula e confundido com o conselho tutelar, né, eu acho que, de algum modo, a gente também deve estar sendo convocado a produzir medo, né, e a ocupar o lugar de mais uma segurança dentro da escola.
né? Não é à toa que vem um conselho tutelar, vem psicólogo, vem assistente social ou qualquer outro, né? Eu acho que, quando a gente entra na escola, nós entramos e nós temos um encargo. Mesmo que eu não abra a boca, por ser psicóloga, eu produzo uma demanda. Eu tenho uma oferta de trabalho atravessada nesse meu lugar de professor universitário e nesse meu lugar de psicóloga. Então, a primeira preocupação que eu tenho, né, é em começar a me deslocar. Como é que eu vou me deslocar? E, na maioria das vezes, a psicologia é chamada para resolver. Ou seja, o professor não sabe, as crianças não sabem, a família não sabe, quem sabe somos nós. Então, nós entramos, né, de um modo geral, para dizer ao outro o que ele deveria fazer. Não é à toa que chegam essas encomendas aí aos montes. Temos, né, um lugar. Então, eu acho que a primeira preocupação é me deslocar. E esse deslocamento em relação aos demais, ou a própria demanda que vem para nós, ela vai acontecendo na medida que a gente vai conseguindo criar um certo campo de indagação, né? Ao invés de uma íntima ação, como foi. Então, eu acho que acolher a demanda, eu acolho, olha, essa criança tem problema, como é que a gente vai fazer? É uma boa pergunta, como é que a gente vai fazer? E ali a gente já começa tentando criar um campo onde a gente possa começar a criar histórias, desconstruindo casos. Porque o que nos chegam são casos. A escola é um conjunto de casos e a processualidade ela vai morrendo nessa íntima ação, né? E aí o psicólogo é um belo exemplo do profissional que vai para a escola para cuidar dessas essências violentas, aceleradas, lentas, enfim. Como você falou aí da pedagogia, a educação, ela tem um regime de dizibilidade, um discurso que justifica suas práticas, que é o pedagógico mesmo, assim como ela tem uma visibilização, um modo de organização dessas práticas. E aí eu acho que a Kátia coloca aí, né, como é que a gente vai começar a interrogar esses equipamentos, deslocar do indivíduo para as relações que produzem essas práticas, para o sentido que vai sendo produzido. Isso é fácil? Não é. Não é fácil. Agora, psicólogos felizes são sempre problemáticos, não é verdade? Na situação atual, pensar em psicólogos felizes é um problema, né? Eu acho que nessa política de cuidados tão tutelada, né, eu sempre penso assim, ou todos se cuidam ou ninguém cuida de ninguém. Como é que a gente pode construir um espaço onde esse cuidado seja uma discussão? Como é que esse cuidado se constitui na escola a partir desses equipamentos que ali estão? Que efeitos eles têm? Então, eu acho que isso é um processo de luta. E aí, às vezes, fala assim, mas a gente consegue chegar lá? E eu fico me perguntando, chegar lá onde? O Guattari, ele dizia que, e eu trago isso comigo, que o fascismo pior não é aquele que está lá onde a gente identifica. Olha lá, aquele cara é fascista. Não, é aquele partido, é aquela escola, aquela direção. O fascismo está em nós. Aquilo que se constitui na vida cotidiana está atravessado em nós. Talvez saber disso me ponha em atenção aos efeitos das minhas práticas. Esse é o meu máximo. Estar atento ao modo como eu vou construindo um caminho com o outro, pelos efeitos que ficam, porque é onde eu posso estar trabalhando as minhas implicações e buscando deslocamentos permanentemente. O caminho do sucesso, ele só existe na lógica liberal. Na lógica da desconstrução, eu não conheço qual é o caminho para o sucesso, não sei o que é o sucesso. Senão, como a gente se constitui entre. É isso. Só, dentre as que
vocês manifestaram, eu vou fazer alguma escolha aqui. Alguém me perguntou sobre conceito de resistência contra poder, etc. Olha, essa é a primeira vez que eu vejo um texto do Foucault ele falar de contrapoder, e que ele coloca como coisa da atualidade. Me parece, como esse texto não é muito elucidativo, eu tenho a impressão que ele, falando aos magistrados, ele deve ter ficado muito compenetrado, né? E meio discreto, né? Um certo, sabe que o poder do juiz Então, ele foi bastante econômico nesses conceitos. Agora, o que eu pude observar é que ele estaria formulando uma nova constituição de poderes, né? E colocando isso no plural e acentuando muito essa multiplicação dos poderes e falando de uma outra forma que começa a se organizar desde o século XIX, que ele chama de contrapoderes, que seria organizado mesmo, né, os sindicatos, né, e que começa a promover vários embates durante o século XIX. Né. Mas essa formulação dos contrapoderes no século XIX não é abandonada. Ele diz, olha, isso fracassou porque não era uma boa economia de poder. Era preciso começar a produzir, para esse equilíbrio, uma quantidade bem maior de poderes. Né? E aí ele usa esse termo de contrapoderes, que ele diz que é um pouco mais do que uma resistência. Mas como o pensamento do Foucault é um pensamento estratégico, quem sabe a gente pode usar essa mesma forma de análise do Foucault da relação entre poder e contrapoderes, no sentido mais estratégico dessa relação. Né? Essas formulações a respeito do poder em Foucault, me parece que sofreu uma série de acrescentamentos, modificações, alguma coisa assim, porque ele, no fim de algum tempo, ele quase nem se refere a isso, ele fala de governo, ele fala de exercício, que poder só existe enquanto ele é exercido, ele, na verdade, não é uma coisa, não tem nenhuma existência material. Aliás, muita coisa para Foucault não tem existência. Né? Até a própria obra dele, ele diz que são ficções. Ele só fez ficções. Então, eu acho que eu convido a gente a questão até discutir isso. O que significaria no nosso mundo atual esses contrapoderes que ora se aliam, ora se embatem contra um poder central e que é um jogo que não tem digamos, uma lei universal, né? Mas e teria aí uma outra forma estratégica da gente pensar essas relações de poder. Contrapoder poderia estar fora da relação de poder central. Quando ele propõe uma ética, me parece que ele consegue escapar desse jogo. O que ele está propondo é o seguinte: é possível uma constituição de si que não seja fruto do jogo das relações de poder. Como escapar disso? É o que ele está pensando. E é também ligado assim, como escapar disso, uma formação de professor inventiva. Ou seja, como escapar dessas relações de poder e se constituir num embate que não se faz neste campo das relações de poder,
mas num campo que ele chama de agonístico. Né? Como você pode escapar? Uma constituição, ou seriam momentos, ou seriam pequenos territórios, ou, enfim, não uma lógica classificatória, né, em que as coisas teriam absolutamente separadas umas das outras. Bom, essa eu acho que é uma coisa que eu não tenho bem certeza, era bom a gente discutir. Alguém falou sobre se a pedagogia, ela própria é normalizadora, ela nasceu no universo da normalização. Nenhuma dessas essas nossas invenções nasceram da glória. Né? E o Foucault diz que por trás disso tem sempre uma vilania. Tem sempre um vilão ali naquela história. Acaba com essa história de botar... Não. A escola, a pedagogia surgiu porque era preciso botar as crianças na escola, desocupar os pais para elas poderem ser usados como mão de obra no processo de industrialização. Tá? E aí, o que fazer com essas crianças, com esse monte de crianças dentro da escola? É preciso separar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que inventar uma forma de lidar com isso. Né? E, enfim... Aí tem toda uma... Já existia, inclusive, um saber sobre a pedagogia muito antes desse processo da escola obrigatória na Europa, no século XIX, etc. Mas não tinha essa perspectiva, era uma outra coisa. Né? A pedagogia... Inclusive, eu digo, pelo menos do que eu andei pesquisando, que a pedagogia surgiu da criança que não aprende. A grande contribuição da criança que não aprende. A criança que não aprende, o idiota, o deficiente mental, todos eles, foi em cima desses corpos que se produziu uma pedagogia. Primeiro, você precisa inventar aquele que não aprende, você precisa inventar o anormal, para depois você produzir. Olha só, quer um exemplo? A Maria Montessori, para produzir o método dela, ela desceu aos arquivos lá na França, foi procurar os relatórios de Jean-Baptiste Itard, no começo do século XIX, quando ele educou Victor de Aveyron, os garotos selvagens. Ela copiou isso tudo à mão. Né? Itard tinha toda uma proposta sensorialista pedagógica. Ela copiou isso tudo, se inspirou, não estou dizendo que ela tenha copiado, mas foi em cima daquele menino que foi encontrado selvagem e do esforço de Jean-Baptiste Itard provar através desse menino a teoria dele, que ele estava certo, que Maria Montessori, isso é um exemplo. Parece que de Crolli também andou investigando isso. Tá? Muitos daqueles textos do século XIX, em cima da criança idiota, da criança que não reage do mesmo jeito, o que é desejável, foi a partir disso que se constituiu uma pedagogia. Aliás, isso não é uma intuição minha. Se a gente, no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, no final, na última conferência, Foucault diz isso. Né? Assim como a medicina foi construída em corpo de quem? É do corpo do hospital. Quem ia para o hospital? Era o pobre. Era o doente, aquele doente desvalido. Era o desvalido que aí, em cima dele se fazia, se anotava as doenças e ainda se fazia dissecação de cadáveres. Bom, e aí, a outra questão... Se a pedagogia normalizadora, ela já nasceu sobre esse signo. Agora, isso não é um destino, tá? Porque a gente não pode fazer da história ou da emergência de algo como se fosse um destino, tá? E a gente costuma dizer, nós somos brasileiros, nós desse jeito, não cuidamos da coisa pública, etc. Por quê? Fomos colonizados por degredados e não sei o quê. Tá?
nós fazemos um destino histórico, não é isso que Foucault está propondo com a genealogia. Bom, e a outra é, olha, é o kit da homofobia, só um pouquinho. Eu não vi, eu só vi uns desenhinhos no jornal. Eu achei de um péssimo gosto. Né? É fazer muito pouco da inteligência das crianças. Entendeu? Eu acho que eu não sei onde é que eles estavam, que os educadores estavam na cabeça, ou quem fez aquilo. É uma coisa. Ainda bem que não saiu. Ainda bem. Como é que a escola tem recebido essas ações, né? Bom, primeiro que ela não recebe, ela faz junto. Né? Ela foi, como eu falei, a minha entrada na escola, ela foi em função de um programa da CAPES chamado Prodocência, né? E a gente fez um projeto lá na unidade chamado Articulando a Escola, a Universidade Básica, o estágio supervisionado como uma política de formação, esse nome enorme, né? E por quê? Aqui no campus do Maracanã se tem o colégio de aplicação. Lá em São Gonçalo, é uma dificuldade fazer estágio nas escolas. É muito difícil entrar na escola. A sua pergunta, ela faz todo sentido. E a gente fez esse projeto para conglomerar as escolas, né? Fazer laboratório de ensino, chamar a escola para a universidade. A gente foi construindo, ganhamos uma verba boa da CAPES, enfim. Aí, nesse projeto, nós fizemos um primeiro seminário convidando as escolas da região para dizer o que era o projeto, para apresentar o projeto. E foi assim que foi parar lá a Márcia, né? Está aí, né? A Márcia, junto com a Rosângela, que já não está mais, já faleceu, mas elas foram para lá, que era a coordenadora pedagógica da escola, e elas chegaram na escola e fizeram um contraprojeto, articulando a escola básica à universidade. E isso foi parar lá, no projeto. Aí eu fui com minha primeira turma de estágio de geografia, fui parar nessa escola. Então, a escola não recebe, ela produz junto. Tá? E aí acho que é uma singularidade desta escola, que tem todos os problemas que qualquer escola tem. Sargem chegando, avaliação, reuniões malucas, horários, correria. Nossas conversas acontecem nos corredores, muitas das vezes. Como eu falei, nós só fizemos a oficina porque teve obra na escola. Se não tivesse obra, a gente não faria. Né? Acho que a obra caiu no momento certo. É aquela coisa assim, caiu ali. Então, teve a obra, eles fizeram vários rodízios. Eu acho que a escola tem um jogo também, né? E diminuiu o horário, porque tinha trabalhador na escola, trabalhador professor, trabalhador pedreiro, né? E os alunos ali, no mesmo horário, no mesmo tempo. Também era uma verba que caía, umas coisas assim. E aí tinha redução de turno, os professores terminavam de dar aula mais cedo e a gente se encontrava. Então, assim, é na brecha, não é nada fácil, parece bonito, né? Mas eu já estou lá há uns 3 anos. E até hoje a gente briga pelas reuniões, para elas acontecerem. Né? Agora eu estou esse ano com um monte de bolsista também na escola, né? Com outro projeto de iniciação à docência. E a gente vai tentando, são brechas, são sempre brechas. Uns dias as reuniões saem calorosas, outros dias não acontece nada. Então, não tem nenhum ideal de trabalho, nenhuma lógica predada. A pergunta, a colocação da Lilian, ela é ótima, né? É possível produzir um sujeito sem sujeição? Acho que essa pergunta a gente tem que pensar sempre. Eu acho que a proposta da formação inventiva não é nem produzir sujeitos, mas produzir práticas, pensar as práticas, fazer as práticas. E aí, como eu falei, se encontrar e conversar. É isso que a gente faz. A gente se encontra, conversa, polemiza, um instituído, coloca a mão, porque o Lorô mesmo diz que se a análise institucional serve para alguma coisa, é para a gente cartografar bem o instituído, porque o instituinte a gente está fazendo. E aí, quando a gente está fazendo, a gente não consegue, muitas das vezes, dar visibilidade a ele. Né? Então, é um exercício permanente, é difícil,
porque aqui, acho que até uma coisa que eu sempre converso com a Estela, Marisa, né, uma Cátia também, a gente conversa muito, porque eu não tenho ressonância com outras disciplinas, com esses referenciais. Então, o aluno que vem participar da bolsa, ele diz, eu não sei nada, professor, eles ficam loucos. Eu falei, gente, vai estudar, tem que estudar, vamos estudar. É isso que a gente faz, a gente senta e se estuda. Agora é difícil, porque as práticas da contemporaneidade também roubam da gente, inclusive, essa possibilidade. Porque está tudo tão pronto, é tudo tão prêt-à-porter, é tudo muito pronto, que as pessoas, inclusive, não estudam mais. Eles acham que se formam professores sem estudar, né? Sem praticar, sem exercitar, né? É uma aplicação assim que eu já não gosto mais. E eu me cansei um pouco de dizer e de se lamentar desse lugar. Eu já sou professora há muitos anos, mas sou muito jovem, eu sempre digo isso, né? Já trabalho com educação há muito tempo, venho da educação especial e estou cansada de me lamentar que a escola está ruim. Isso aí eu já sei. Isso eu já sei. Agora vou buscando as brechas. Agora não é fácil, não. Tem dia que a reunião não acontece, me ligam, já estou na porta da escola dizendo que não dá para acontecer a reunião. É muito engraçado. Agora, uma das coisas que eu vejo que é muito importante nesse tipo de trabalho, de produção, de práticas, de constituição de territórios existenciais, esses nomes todos muito interessantes, que eu gosto muito, é a regularidade, o exercício. Então, é sempre às terças-feiras, 13h, é sempre às quartas-feiras, naquele horário. Essa regularidade é que vai dando consistência, a gente vai criando, né, uma certa composição, né, uma composição mesmo, uma estilística. E é essa regularidade, o próprio exercício e o ensaio de uma repetição diferencial, como o Deleuze ensina para a gente, né? Agora é só praticando. Entendeu? Os alunos, tem aluno aqui do ensino médio também que veio, estão lá atrás, bolsistas. Vocês podem entrar no site, a gente criou um site que está meio parado, que é difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Tem um endereço do site aqui, que vocês vão ver o videozinho de aluno que eles produziram, um monte de coisa. Está tudo acontecendo. Agora, como eu falei, a pesquisa está aí. Não tem ainda o estatuto do Conselho Escolar, nós não conseguimos fazer a lei dele, mas as reuniões continuam acontecendo, nas brechas, sempre nessas brechas. Que, aliás, isso aqui é o grande problema da escola. Por conta de tudo muito pronto, né? Eu estava vendo o material do Serginho agora, gente, é pavoroso, tem uns negócios assim, e material carésimo, papel carésimo. Nossa, é assim, impressionante, né? A GID, né? E eu não sei mais o que, essas siglas todas que fazem cada vez mais para enquadrar as formas de constituição da vida na escola. Agora, a gente, numa das últimas reuniões que estava precisando discutir isso, eu fui me dando conta, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo, né? E aí eu falei, não, a próxima a gente tem que pegar por outro viés. Então, a gente também vai reconfigurando esse campo problemático o tempo inteiro. Tá bom, eu vou parar de falar. Vamos reconfigurando aí. A gente está tentando fazer um combinado seguinte, que Ana e Marisa ainda têm algumas colocações a fazer dessas primeiras questões e um esforço a gente tentar abrir. Tem 2 pessoas, pelo menos, já inscritas, e acho que é possível contemplar. É a questão do... Cadê a colega lá do kit? Oi. Olha lá. Se eu fosse discutir o conteúdo, tinham coisas ali para serem discutidas, porque ele é problemático. Agora, mais do que isso, né, ele traz outras questões complicadíssimas. A primeira é que nós precisamos fazer muitos kits. A escola agora que vem consumindo vários projetos das ONGs, nós podemos fazer o kit da criança deficiente, o kit do negro, o kit da... Vamos fazer vários kits. Esses kits são direcionados diretamente para as disciplinas. Vai ser mais um material para a professora de biologia trabalhar, parará. O pior disso tudo é que eu acho que
as práticas de tutela continuam. Alguém faz o material, distribui para o Brasil inteiro e bota o professor para trabalhar. Se a gente tem um regime pedagógico, discursivo, né, absolutamente aprisionado, tá, mesmo que você mude o conteúdo do discurso e mantenha os mesmos modos de relação, os efeitos que você tem são os mesmos. Então, você veja, a escola por ciclo, a princípio, poderia ser uma boa ideia, mas ela foi feita nesses moldes de projeto. O terceiro setor organiza, passa para o Brasil inteiro e vai se cumprir. O que a gente tem hoje? Um discurso de ciclo e uma prática tradicional de seriado. Então, acho que a questão é o modo não muda. O professor é sempre o disciplinado. A própria esquerda quer fazer uma discussão interessante, ela faz aonde? Lá na ONG, e aí faz o material, vai uma verba violenta da educação para produzir isso para o Brasil inteiro e vamos cumprir. Esse é um problema. Quer dizer, eu me lembro da Adriana Marcondes, quando ela dizia o projeto Charlie Chaplin. Ela foi chamada numa escola que estava recebendo crianças surdas. Então, a escola, discutindo como é que a gente vai lidar com isso e tal, parará, um monte de criança surda. Aí, conseguiram montar lá, internamente, o projeto Charlie Chaplin, um negócio interessante, que buscava tentar escutar, né, o que a surdez da criança dizia da nossa surdez. Interessante isso. Aí, pergunta-se, é interessante o projeto? Ele é. Agora, se ele virar lei, para entrar em todas as escolas, o projeto Charlie Chaplin, acabou o que tem dele de disruptivo, de interessante, que foi um debruçar-se sobre uma questão e encontrar modos de estar pensando não em incluir a criança, mas em se incluir a partir de um processo que somos surdos. Assim como trabalhar no Benjamin Constant, o que não vemos? É a melhor maneira que você tem de estar podendo discutir sobre o que o sujeito é, e não sobre o que lhe falta. Enfim, então eu acho que o projeto, o problema do pacote é este. O kit é um pacote que vem numa lógica discriminativa, especializante de questões, que cai numa burocracia escolar e disciplina o professor, sem pensar algumas complicações que tem do que está escrito ali. Eu vi alguns filmes e convenhamos que tem problemas. É isso. Na hora que eu comecei a falar, eu comecei tão rapidamente, nem fui educada, e agradeci. Porque eu fiquei tão contente com esse convite, tão contente, né? Tem várias pessoas aqui que já foram alunos lá da UFES, tem gente lá do mestrado, e esse encontro está trazendo discussões tão legais, e a forma como Lívia e Estela organizaram foi tão interessante, a gente é tão super bem recebido, gente, olha que é muito legal. Então, eu queria agradecer muito, né? E até pelas provocações, né? Hoje eu estava falando, é tão importante a gente estar em alguns espaços como esses, né? Que, de algum modo, eles começam a confundir e a perturbar a ideia de horizonte da camponesa, né? Aqui, no caso. Eu vou começar com a história do kit gay. Tem uma série de coisas que já foram faladas, não preciso repetir. Agora, eu entendo também, tá? Porque eu moro no estado que tem um senador, que eu também não vou falar o nome, que está sendo filmado, que foi um dos senadores que mais campanha fez contra o kit gay, né? E lá no Espírito Santo, tudo que este senador, entendeu, aponta, nós, né, galera, já ficamos em alerta e a gente começa a dizer que pode ser legal, né? Então, assim, eu acho que qualquer kit é péssimo. Eu acho péssimo. Eu acho que outra coisa que eu acho péssimo é a gente achar que a gente precisa ser autorizado por alguém para fazer alguma coisa. Né? Isso eu acho tão pior quanto ter um kit. Mas em momentos de endurecimento, né? Em momentos de babaquice geral que tem virado esse país, eu entendo também que alguns professores se sirvam de uma política de governo
para usar como justificativa para dizer o seguinte: olha, eu vou discutir isso aqui porque está colocado lá na letra da lei que eu sou obrigado a discutir. Eu também entendo. Tá? Então, nisso não quer dizer que eu sou a favor de kit gay, que eu estou fazendo apologia do kit, nem que eu acho que ele deve ser feito para amanhã. Até porque eu acho a ideia só de kit já é péssimo, porque ela é modelar. Eu procurei na internet os filminhos. Eu achei os filminhos, assim, bobos, entendeu? Eu achei uma coisa, assim, muito pasteurizada, uma coisa, assim, com os dualismos meio complicados, sabe? Do tipo, tá vendo? Problemas não são só com eles, é com a gente também. Eu não gostei do conteúdo, tá? Agora, eu também conversei com vários professores que estavam doidos para que o kit homossexual fosse aprovado. Porque nas escolas em que trabalham, tem diretores que professam certos credos religiosos em que eles não podem fazer certas discussões. Porque aí é remanejado para a Sibéria, né? Perde um monte de coisa. Então, ter uma política, tá, que dissesse, tem que trabalhar, era a desculpa que ele ia usar para fazer uma discussão, que a discussão, sim, ela é fundamental. Tá? Qual é, eu acho, hoje a grande complicação na escola? Cada vez mais. Aliás, ela não foi criada para isso e tem lá a sua vilania, né? Como diz Lília. A escola é um dos espaços de pequeníssima porosidade a dar passagem para a variação de modo de vida. É um negócio complicadíssimo, muito complicado, porque aí a gente confunde uma série de coisas, né? A gente quer ver lá os nossos valores morais, né? A gente quer ver um monte de coisa. E aí variou naquilo que, de algum modo, né, corresponde ao metro padrão branco, macho, linear, não rola, né? Então, eu acho que o convite é que a gente consiga se atrever e não esperar autorização, nem indicação, nem proposição de política nenhuma. Agora, eu também entendo que tem horas que a gente usa as políticas de uma forma extremamente estratégica para poder fazer passar aquilo que a gente considera extremamente fundamental do ponto de vista ético. E aí, nesse sentido, já juntando aí com algumas outras questões, há uma vilania na pedagogia e há uma vilania na psicologia, né? A psicologia e a psicologia também, em sua aliança com a escola, a missão não foi nada pobre, não. A história é horrorosa, né? Então, agora a questão é o que a gente faz com a escola, com a pedagogia, com a psicologia. Como é que a gente dá esse pente, função que não é desse pente? Aí, Kátia, trazendo aí para o campo que você traz da tua experiência. Já tem um tempo que a gente está fazendo um projeto que a gente não está mais só conversando e só trabalhando, ou só fazendo intervenções com a escola. Exatamente porque a gente foi percebendo um fechamento tão grande, e esse fechamento também não pode ser atribuído à escola em si mesma. Há um processo de trabalho, né? Há um modo de pensar a escola hoje, né? Há aquilo que se presta, né, e que se quer com a escola, que vai dificultando cada vez mais uma abertura da escola, uma possibilidade de conversa, etc. e tal. E a gente vinha percebendo isso e começamos, então, a fazer um projeto, que é um projeto que a gente chama de Rede no Território, que é mais ou menos, assim, meio parecido aí com o que você está trazendo. A gente pegou uma determinada região e nós fazemos o trabalho com o CRAS, com a escola e com a unidade de saúde e com mais um monte de coisa. Tem muita rede fria, tem rede quente, né? E da onde que saiu isso? Isso saiu exatamente de trabalhos que nós fazíamos com escolas. A Sara está aqui, ela participou de um desses trabalhos em que a Sara e o grupo estavam numa determinada escola
e que ouvimos o tempo todo as clássicas afirmações: a família não quer saber, a família está desestruturada, a família não dá valor para a escola, a família largou, a família abandonou, a família não prestava. E aí Sara e o grupo dela lá, né, fizeram a proposta de que nós queremos conversar com essas famílias, porque a gente aposta que o que a gente vai ouvir é outra coisa. E fizemos o projeto na escola, estávamos lá discutindo um monte de coisa. Quando a gente começou a interferir num certo modo de fazer colocado nessa escola extremamente privatizado, nesse momento em Cariacica não havia eleição para diretor. E os diretores eles eram ainda escolhidos por encaminhamento de propostas dos vereadores, né? E essa diretora, ela se sentiu extremamente incomodada e botou o grupo para fora da escola. E nós tínhamos feito a proposta, né, para nós mesmos, para todo mundo, para a universidade, de que nós íamos conversar com os pais. Até hoje, a Sara, nós, todo mundo, nós agradecemos essa diretora por ter expulsado a gente da escola. Porque nós pensamos o seguinte: bom, ela pode dizer que a gente não entra na escola, mas ela não nos proíbe de entrar na casa das crianças da escola. Então, nós vamos, então, bater de porta em porta e perguntar. Vamos lá para conversar. Sara, o grupo dela, foram às casas das crianças e foi fantástico, maravilhoso. Porque o que as pessoas trouxeram da vida, o que a gente aprendeu com elas, os sentidos que a escola tinha para aquelas pessoas, as críticas que elas faziam. Eu sei que no final eles acabaram fazendo uma confusão lá naquele lugar com aquelas mães, juntaram aquelas mães depois para fazer uma devolutiva da pesquisa, e que culminou com essas mulheres indo parar na prefeitura para reclamar um monte de coisa com a secretária de Educação. Não foi, Sara, isso? Né? Então, a gente agradece muito essa diretora por ter mandado a gente embora da escola. Entendeu? E aí, depois, a gente foi fazer a devolutiva dessa pesquisa em vários lugares, entendeu? E ela sabe, né, disso. E foi muito interessante, até para dizer o seguinte: a gente pode falar com as crianças, a gente pode falar. E foi o mais interessante, num outro bairro, o diretor era super aliado. E a gente estava lá na escola fazendo 1000 discussões. A conversa com os pais foi tão pobre. Naquela escola, a conversa com os pais foi feita dentro da escola. Era um tal de sim, aham, muito importante, blá. E elas que foram para dentro das casas, nossa, elas até escreveram lá um texto que foi belíssimo, que é assim, a arte de entrar nas casas, né? Porque tem uma arte de entrar nas casas. Então, o que a gente foi percebendo? Tinha muita rede fria, de vez em quando, assim, pontos são construídos aí que se aquece essa rede, né? Agora, nesses momentos, assim, é muita discussão, né? A gente sujar a mão, não tem garantia. É aquela história, assim, Regina Benevides sempre falou isso, né? A gente não tem garantia, né? Não tem garantia de nada. A vida é algo, né, que está pautado na impossibilidade de garantia. Então, porque não tem, a gente tenta, até porque a gente acha o seguinte, que ficar, não, a gente estava conversando aqui, ficar dentro da universidade, olhando, falando, dizendo o que está acontecendo, e não ir lá futucar para ver se a gente consegue fazer outra coisa, entendeu? A gente não aguenta, né? Então, é assim que a gente vive. Momento dos cortes, gente. Temos uma pergunta possível agora. E aí o Manuel vai fazer, a mesa vai responder para a gente poder finalizar a tempo ainda essa mesa. Bom, obrigado. Com licença, então, para abusar um pouco. Formação permanente, eu preferia o bicho-papão e o boi da cara preta. É um negócio doido esse negócio de formação permanente, né? Eu estou completando 48 anos de escolarização e estou comemorando porque há 3 dias atrás eu fui aprovado na última etapa, né? Minha orientadora, o meu pós-doc, sendo que ainda a esta altura, na primeira etapa eu fui reprovado, não pela instância acadêmica, mas pela agência de fomento, que levantou questões de método, aí não podia dar o dinheiro, mas tudo bem. Mas a questão, fora as restituições que eu estou querendo colocar, suscitada pelo termo estratégia, de novo, implica numa distinção, ou pelo menos no esclarecimento, a respeito de um equívoco e de uma sinonimia equivocada entre educação e socialização. A gente tende a pensar, os índios educavam. Não, educação, então vou combinar que eu estou tentando estabelecer a educação como um modo de socialização regulamentado sob a égide do Estado.
nem sempre destinado para todos, destinado a certos segmentos, como está sinalizado no século XIX, destinado para todos, para o trabalho, fundamentalmente, e então a escola. Mas, se isso valia como análise de conjuntura, a partir do qual a gente pudesse falar de qual seria a função educativa em cada situação histórica, em cada estado específico, e a gente falava e construiu toda a pedagogia para este estado do trabalho, para essa sociedade do trabalho, com a precarização do trabalho, o que é, então, agora a função educativa? Onde está, para este estado do capitalismo financeiro, o interesse em regulamentar um certo modo de socializar? Ele ainda permanece na escola? A escola tem hoje uma outra função para esse estado? Qual seria? A provocação vai nessa direção, né? A suspeita me vem de que todas essas coisas que a gente tem falado, que eu tenho escutado e tenho de orientando e que chega dos relatos do campo da escola, são muito mais, como algumas falas aqui começaram a sinalizar, para ocupar agora o professor do que propriamente o aluno. Era na sociedade do trabalho, a escola era para ocupar os meninos, agora me parece que é para ocupar os professores, fundamentalmente. Distraí-los enquanto eles fazem o quê? É a questão para vocês. Obrigado. Manel, eu acho que o trabalho da escola, ele é um trabalho para todos, para professor e aluno. Todos ficam muito ocupados. A escola hoje tem metas para atingir. O salário do professor é baixíssimo, mas ele pode, através do cumprimento de metas, ter direito a uma certa produtividade que não é para todos, que rola entre as escolas que atingem mais metas, né? Essas metas envolvem praticamente o consumo de projetos. Existem X projetos, e quanto mais projetos você consegue... Agora, esses projetos não só são abraçados pelo gestor, pelo professor, como são executados também pelos alunos. Eles têm que cumprir as metas também, que preencham, né, os relatórios para poder disputar a questão da produtividade. Então, eu acho que a escola continua com uma obrigação imensa de regulamentar a vida. Ela tem a cota dela de regulamentação. Ela não faz sozinha, e esse é um grande problema, porque hoje todos os equipamentos midiáticos, eles jogam a criança em mil modos. A criança, quando entra na escola, ela já tem um certo modo de cognição, que é de uma atenção flutuante, rápida, entre dispositivos, principalmente verticais, outdoor, computador, televisão, e ela trabalha com a produção da informação, do conhecimento, pela agilidade que ela tem de lidar de maneira superficial, mais sintética, deslizante, com esse tipo de modo de cognição que a gente chama flutuante. Não é que ele não tenha foco, é que o foco ele pode ser enriquecido rapidamente através de diferentes dispositivos. A escola continua a ter exclusivamente, e esse é o problema, o modo de uma atenção concentrada. Ela só entende que produzir informação e conhecimento é pela concentração, portanto, mergulho no livro. E aí não é desvalorizar o livro, não. É que a escola tem que ter isso como questão. O que acaba acontecendo? Fica insuportável estar na escola, porque se demanda da criança todo um tipo de comportamento, inclusive cognitivo, para o qual ela, na vida cotidiana, ela não está operando. Então, ela se agita. Ela se agita. E aí vem a grande demanda aí da hiperatividade, da falta de concentração, de toda a problemática que se demanda. Então, a escola continua como uma camisa de força, para a qual ela foi criada. Só que ela tem outros dispositivos hoje, que eu acredito que sejam as metas e o consumo de projetos. Projetos esses que animam uma rede privada de ONGs, terceiro setor enorme. É mercantil. É mercantil. Então, eu creio que é isso. Quer dizer, até o momento que eu vejo ser professor está muito difícil, porque ele, como nós, né,
Ele tem que trabalhar com agilidade, eficiência, cumprimento de metas, produtividade, em condições absolutamente precárias. E aí bota lá o psicólogo, o assistente social, enfim, e outros dispositivos que fazem parte de uma certa rede de equipamento lá de controle. Como é que vai dar agilidade a encaminhamento daqui, faz laudo ali? É interessante que a justiça restaurativa, que estava sendo a cultura da paz pela justiça restaurativa, ela não está sendo um dispositivo muito econômico, porque ela envolve em liberar professor de sala de aula, é mais um projeto a ser aquinhoado pela escola, da justiça restaurativa. Então, envolve liberar professor de sala de aula, fazer o tal do cursinho e voltar para a escola, e toda a situação de indisciplina, agressão, violência e tal, fazer com que funcione um certo equipamento lá de julgamento. Só que isso tudo paralisa a aula, não é econômico. Então, isso não está pegando como projeto. No Rio Grande do Sul, que começou em grande parte com esse arranco na frente, da última vez que eu estive lá, no ano passado, tinham 4 escolas que pegaram esse projeto da grande rede de Porto Alegre, porque ele, economicamente, ele não agiliza. Então, tem dispositivos que o próprio governo, e aí o governo não é o governo, né, que as secretarias e que esse atravessamento da judicialização traz, e que acabam não colando, acabam não vingando, porque eles começam a funcionar num contratempo com a agilização que a escola tem hoje nessa regulamentação. Então, eu acho que ela continua medicalizando, continua dando atestado de famílias desordenadas, famílias que têm que entrar na linha, famílias que precisam da assistência. É uma cultura do medo e da segurança imensa que atravessa ali. O professor tem medo, aluno tem medo, família tem medo, e a política de segurança continua produzindo produtos, né, projetos para assegurar. E um dos grandes problemas para a gente é que a gente faz parte dessa rede, a rede de cuidados, cuidar do outro. Só complementando, que eu acho que essa questão que você traz ela é fundamental. Eu acho que essa escola ela está sendo organizada, toda arrumadinha, para ela formar para o trabalho precarizado, né? Porque, na verdade, na medida que a gente vai alimentando uma certa pedagogia e uma psicologia piedosas, que parte do pressuposto que eu já sei que o outro não vai poder, que para ele não vai dar, a gente vai se contentando com muito pouco, entendeu, Mariana? Então, a gente se contenta que o menino não saiba ler, que o menino não sabe escrever, que o menino não se localize no espaço e no tempo, né? Que ele realmente ele não vai poder ter acesso a uma outra língua, qualquer que seja ela, e que arte a gente vai ensinar esse menino a pintar uns negocinhos qualquer, que não é a formação inventiva que o Rose está falando, a pintar um negocinho qualquer, porque na verdade, assim, o balcão da caridade, né, ele está se fazendo ali dentro da escola. A todo momento, quando eu digo assim, para os pobrinhos, coitadinhos, que vão poder muito pouco, a gente faz muita festa. Eu nunca vi. É festa, e olha que eu gosto de festa também, né? Mas é festa do índio, é festa do não sei o quê, é festa do não sei o que lá. A gente compra pirulito, faz lanchinho, bota filminho, é tudo no inho, né? Por um grupinho que pode pouquinho, né? Então, a gente já parte do pressuposto que a vida deles, o destino já está traçado, já está selado, não tem mais para onde ir. Qual é o efeito disso aí? É o trabalho precarizado. Agora, essa escola, ela tem uma função assim, primordial. Não à toa que a preocupação hoje é muito maior com a indisciplina do que com o fato do menino não aprender. Os meninos, a história do TDAH, a questão da atenção está incomodando, não está incomodando exatamente porque o menino não aprende português, matemática, história, geografia, não. Está incomodando porque o menino perturba na sala de aula. Ele anda para lá e para cá, ou então ele fica parado. Aí, vamos lá, meu filho. Ele pergunta na hora que não é para perguntar. Ele pede para fazer não sei o que na hora que incomoda. Então, é uma escola que está muito mais voltada a produzir determinados valores atitudinais do que aquilo, que eu acho que a escola não é só isso, mas daquilo que se diz que cabe à escola, que é produzir determinados saberes.
né, fundamentais para a inserção na vida, sei lá onde, que eu não acredito muito e nem penso que escola é para isso. Então, nós temos uma escola precarizada, e olha, e não está precarizada, pelo menos no Espírito Santo, ela não está precarizada nas instalações, não, tá? Lá, as escolas são lindésimas. Tem não sei quantos computadores, telão, não sei o quê, pintado, não sei o que lá. Né? Aliás, esse dia eu falei na universidade, não sei para que tanto computador, não sei para que tanto aparelho. Né? A infraestrutura não é nada precarizada. A precarização, não estou dizendo que não haja escola precarizada no Brasil, tá? Porque há precarização do prédio, das condições físicas da infraestrutura, né? Mas a precarização ela está se efetuando num outro lugar. É a precarização das nossas apostas. É a precarização da gente tomar posse, sabe, do nosso trabalho e do nosso destino ali dentro. Então, a gente espera que alguém autorize, a gente espera que alguém diga. A professora que conseguiu perceber que o menino, em 20 minutos, fazia tudo, e vai pedir para o neurologista dizer o que o menino tem. Então, a gente aguarda que o especialista diga, entendeu? Então, na verdade, tem um trabalho precarizado, né, de uma existência precarizada. Agora, o problema é que o professor está se precarizando junto daquele aluno que ele precariza. Né? E precarizando do ponto de vista de se contentar com pouco, que eu acho que é o pior de tudo. Então, para mim, escola piedosa é isso, Manela. É se contentar com pouco, é achar que aquela existência ela é pequena, ela é pouca, e que para ela qualquer coisa serve. Porque, aí eu vou dizer, então, para mim qualquer coisa serve? Não. Aí eu acho, é por isso que eu acho que os anarquistas vão morrer, né? Por isso que eu falo. Eu acho que escola pode ser um espaço interessantíssimo, estratégico, por demais. É um dos poucos, Marisa diz, é um dos poucos equipamentos públicos existentes em vários lugares do nosso país. E a gente pode fazer ocupação à la MST, ocupar esses espaços e fazer disso uma outra coisa. Agora, aí há que se perguntar qual é a nossa. Qual é a nossa? Porque esse negócio fica dizendo que é o Estado, que é o governo, o Estado e o governo somos nós, mas está dizendo isso. Então, eu acho que aí esse fio da navalha aí, essa é uma questão muito complicada. Assim, Foucault falava assim, a questão é nos perguntarmos o que estamos fazendo de nós mesmos. Né? Então, essa escola que está aí é a escola que nós estamos criando. A gente pode produzir uma outra. Né? Agora, para isso, é muita... Gente, encerramos essa mesa.